Eu sou a Simone Nomura, eu sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional e trabalho também com desenvolvimento de liderança. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os sabotadores mentais. Essa é a nossa estrutura cerebral, né? O nosso cérebro, assim como nós temos 2 pulmões, 2 rins, nós temos 2 partes do cérebro que elas são independentes, né? E são conectadas aí por alguns filamentos, mas elas são independentes. Então, um lado estão aí as nossas forças primitivas, as nossas forças relacionadas ao nosso cérebro sobrevivente, né? Então, nesse lugar aí do nosso cérebro mais primitivo estão ali os nossos instintos, os nossos reflexos automáticos, né? Aquelas sensações negativas, e às vezes a gente sente aquele mal-estar, não sabe o que está acontecendo, que a gente fala que, nossa, eu estou com uma confusão emocional. Isso tudo está localizado aí no nosso cérebro sobrevivente. Já o outro lado do cérebro é aquele cérebro racional, é o cérebro que nos difere dos demais animais. Então, esse cérebro, nós guardamos ali todos os nossos estudos, todo o nosso pensamento racional, todos os planejamentos. Quando a gente se compromete com uma meta, a gente parametriza tudo no cérebro racional. Por conta do nosso cérebro racional, nós conseguimos fazer planos de ação e todas as nossas sensações positivas, sensações de bem-estar, de esperança, estão sempre localizados no nosso cérebro QP, que é o nosso cérebro racional, que é a nossa evolução aí como ser humano, né? Então, mas Simone, o ser humano, ele é naturalmente pessimista, negativo. Pode reparar, já viu que notícia ruim tem muito mais repercussão do que notícia boa? Isso porque nós somos naturalmente mais negativos e eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês agora. Então, segundo pesquisas da Universidade de Stanford, 80% das pessoas passam pela vida sem conhecer o seu verdadeiro potencial. E isso se deve muito por conta da ação forte do nosso cérebro primitivo, que está muito ligado ao nosso cérebro de sobrevivência. Simone, mas isso sempre foi assim? Não. Quando você era criança, lembra que você era capaz de tudo, você achava que você ia dominar o mundo, né? Você ficava encantado, então você chegava para sua mãe, para o seu pai, eu vou ser astronauta, eu vou ser aeromoça, eu vou ser piloto de avião. Você falava coisas incríveis porque você não tinha limite, barreiras na sua imaginação. E também porque as forças do seu cérebro primitivo e as forças do seu cérebro QP, elas eram equivalentes, elas tinham a mesma força, então você tinha muita coragem, você se sentia um super-herói, até que você contava essas histórias todas para aquele seu tio bem pessimista, ele falava, peraí, mas como é que você vai ser astronauta, menino? Você conhece algum astronauta? Aqui no bairro só tem sapateiro, só tem pedreiro, sabe? Quem estuda um pouquinho mais aí vai trabalhar no banco. E esse tipo de input vai fazendo com que as nossas forças negativas, lembra, sensações negativas, cérebro primitivo. Então, esse nosso cérebro, ele começa a ser exercitado, e ele vai ganhando força, né? Se comparado com o nosso cérebro racional, que está ali quietinho. Então, é como se a gente fosse ali exercitando. Já viu o pessoal que vai muito para academia e treina só a parte de cima? Os membros superiores ficam fortões, mas da cintura para baixo a pessoa fica mirradinha. Com o nosso cérebro acontece da mesma forma. E por que o instinto de sobrevivência ele é tão importante assim? Porque lá na infância, a criança ouve um pequeno barulhinho e ela está no meio do mato, a adrenalina dispara e ela sai correndo. É o instinto de sobrevivência, preservação da vida. Mas conforme o seu cérebro sobrevivente vai ganhando força, o seu cérebro QP ele vai enfraquecendo. E isso vai acontecendo continuamente, de forma muito forte, até os 15 anos.
Por quê? Porque é o tempo ali que o ser humano precisa para repassar os seus genes, né? Então ele é considerado já adulto. Então, a partir desse momento, as forças, né, do cérebro primitivo, elas poderiam enfraquecer, mas elas estão tão mais musculosas que elas continuam tendo um peso desproporcional na vida do adulto. Mas a boa notícia é que existem mecanismos que nós conseguimos fazer aí uns exercícios e desenvolver, né, o nosso cérebro que estava lá caidinho, né, o nosso cérebro QP racional que foi atrofiando ao longo do tempo. Com uma série de exercícios da neurociência, a gente consegue fazer com que ele se fortaleça e os nossos dois cérebros passem a atuar de forma equilibrada. E agora eu vou perguntar para vocês, vamos lá. Vou contar o caso do Fabinho. Fabinho era um vizinho nosso aí, que ele era muito, muito negativo. E um belo dia ele falou assim, quer saber, a partir de agora eu vou ser outra pessoa. Eu vou parar de reclamar, vou fazer atividade física, vou acordar cedo e vou ser uma pessoa que vai sempre ver o lado bom das coisas. E aí, vocês acham que o Fabinho conseguiu, né, nessa virada de ano, que isso aí foi um planejamento aí de virada de ano, e ele conseguiu mudar esse comportamento? O que vocês acham, sim ou não? Se você respondeu que o Fabinho não conseguiu mudar os seus hábitos, você está completamente certo. E por que isso acontece? Segundo pesquisas de Stanford e Yale, em casos semelhantes ao do Fabinho, quando as pessoas buscam ser mais positivas ou buscam uma performance melhor, as chances de ela ter sucesso está aí numa proporção de 5-1. Então, de cada 5 pessoas que tentam fazer essa transformação na vida delas, apenas uma consegue ter sucesso. E por que isso, Simone? É da natureza humana buscar voltar aí para sua zona de conforto, né? Então, por mais que as pessoas se desdobrem e elas tenham a intenção positiva de mudar, com o tempo, como o cérebro sobrevivente, que é mais acomodadinho, gosta ali de ficar naquele formato que ele já está acostumado, ele começa a puxar, e se a pessoa não tiver ali, né, a estrutura, se ela já não tiver pensado ali no seu cérebro racional em planos de contingência para que ela não desvie dessa rota, provavelmente ela vai ser engolida e ela vai acabar sendo desestimulada. Já viu aquelas pessoas que engordam e emagrecem? É o mesmo mecanismo, tá? Então, a não ser que você detenha os seus sabotadores, enfraqueça essas forças aí do seu inimigo interno, que são os sabotadores, você não vai conseguir evoluir muito. Então, a partir de agora, é importante você reconhecer quais são seus sabotadores, estar sempre de olho quando eles aparecerem e estimular o seu cérebro QP por meio de alguns exercícios. Então, os sabotadores, eles são 9 auxiliares e um grande crítico, né? Eu sempre costumo fazer a analogia de Fernando Pessoa e os seus heterônimos, né? Na realidade, a gente fala de cérebro crítico, o nosso cérebro sobrevivente. Na idade adulta, ele é aquele que julga, é aquele mal-humorado, é aquele que julga não só você mesmo, mas as pessoas e o meio, e ele pode se desdobrar aí em 9 personas que atuam de forma muito distintas. Então, o primeiro sabotador, esse que eu já falei, ele é responsável aí pela ansiedade, pelo estresse, pela raiva, pela frustração. Ele te enche de culpa, de vergonha. Por quê? Lembra lá do Fabinho? Fabinho falou, fez e aconteceu, disse que ia mudar, e aí o seu cérebro sabotador, poxa, mas hoje tá frio, não vai não, né? Vamos lá, você já tá treinando um mês, quase não teve dificuldade, um dia só você acha que vai fazer tanta diferença assim? E aí ele falta um dia,
depois ele falta outro, essa semana já faltei 2 dias, vou começar a semana que vem. E aí ele vai enfraquecendo, ele vai esquecendo do porquê ele começou. E assim vai trabalhando o cérebro sobrevivente para voltar ali para a zona de conforto. Só que quando o Fabinho olha no espelho e vê que ele engordou e vê que ele está infeliz e está frustrado novamente, ele se sente culpado, ele se sente fracassado, e o cérebro sabotador, ele vai dar essa angústia pro Fabinho, vai falar, tá vendo? Você é fogo de palha mesmo, você não tem capacidade, melhor você se aceitar dessa forma, e ele vai nutrindo aquela insatisfação, aquela tristeza, e ele volta para aquele mood anterior, para o estado inicial. Um dos sabotadores auxiliares é o insistente. Ele é conhecido pelo seu perfeccionismo, né? Então, geralmente, uma pessoa começa a ter a ideia de empreender. Não, eu vou abrir agora uma loja e essa loja vai ser maravilhosa, vai ser uma loja de roupa. Então, essa pessoa começa, não, mas a primeira coisa que eu preciso é de um logo. E aí ela vai atrás de um designer, faz o logo, faz a papelaria. Não, agora eu preciso fazer um layout, assim, para a internet. Preciso de um site, vai atrás e faz. E aí ela vai colocando sempre um quê a mais, uma necessidade a mais. Em vez de começar com o que tem, se esforçar para ir construindo ao longo do caminho, não, ela já precisa começar desde o primeiro momento de forma perfeita, né? E ela se cobra, então ela prefere não fazer, na cabeça dela é a desculpa que ela dá para ela. É melhor eu não fazer do que fazer mal feito. E dessa forma ela vai ficando angustiada, porque se passa um mês, passa 2, passam 3 meses e ela não conseguiu sair do lugar. Outra coisa também que a pessoa que tem esse sabotador insistente, às vezes ela delega algumas atividades e ela se sente extremamente frustrada quando as pessoas não fazem exatamente como ela faria, né? Então isso angustia ela de verdade. E esse mecanismo do perfeccionismo faz com que a pessoa procure tanto pelo em ovo, que ela acaba não saindo do lugar, passando anos, ela vendo todo mundo evoluir e ela mesmo não evolui. O prestativo. Prestativo é aquela pessoa que não sabe falar não. Ela fala, ela ajuda todo mundo, ela quebra galho para todo mundo, ela está sempre ocupada ajudando o outro, e muitas vezes, pelo fato de ela não saber falar não, ela vai se deixando de lado, deixando seus próprios interesses de lado e vai servindo, vai ajudando, vai quebrando galho. Mas o que tem por trás aí dessa pessoa? Ela quer afeto, ela quer ser aceita, ela quer se sentir útil, né? Então aí tem mais de uma briga interna, né? Uma é com ela mesma, para ela se sentir útil, e outra é para ela conseguir o afeto, a apreciação, ser querida pelas pessoas. E ela se doa muito, e muitas vezes ela se frustra porque ela não recebe esse retorno de volta, né? Ela não recebe, às vezes ela precisa das pessoas, as pessoas não podem ajudá-la, e ela se sente ressentida, chateada, desgastada, frustrada por não ter aí a reciprocidade. E o prestativo é tão natural dele se oferecer, que as pessoas acham que ele se sente feliz e satisfeito pelo simples fato de servir. Então as pessoas acabam delegando mesmo muita coisa para ele e ele acaba de fato sendo explorado muitas vezes. Agora vamos falar do realizador. O hiperrealizador é aquela pessoa que está sempre ocupada. Sabe aquela pessoa que não tem tempo para nada? Ela sempre está fazendo muita coisa, está sempre criando muito, e ela tem uma necessidade de fazer cada vez mais. Isso faz com que ela se sinta útil, com que ela se sinta valorosa, e ela está sempre procurando uma forma de se sobressair, de fazer melhor. Então, o hiperrealizador está sempre ocupado. E sabe aquela pessoa que trabalha assim 12, 14 horas, e ele tá ali sempre naquele pique. Às vezes ele até consegue ali bons resultados, ele não tem tempo nem de celebrar, ele não tem tempo nem de comemorar, porque ele já está pensando no próximo desafio, e ele já está pensando em como ele vai superar essa entrega já na próxima. Então ele está sempre ligado e está sempre gastando muita energia e nunca está satisfeito. E ele tenta agradar não só as demais pessoas, mostrar ali que ele é muito útil, muito importante, muito relevante. Já viu aquelas pessoas que saem de férias e falam, nossa, eu saí de férias, mas mesmo assim eles me acessaram, porque ele se sente importante, isso faz bem para ele. Mal sabe ele que as pessoas que são hiperrealizadoras são as que menos são
promovidas, né? Porque elas são tão fundamentais ali na área que as pessoas não podem promovê-la, porque não tem ninguém que faça aquilo que só ela faz. O hipervigilante. O hipervigilante é aquela pessoa que está sempre ligado em tudo e ela tem sempre um plano B para tudo. Então, geralmente, eu falo muito de festas, né? É aquela pessoa que está fazendo a festa e está pensando, tá, a carne ainda não chegou, mas se a carne não chegar, tudo bem, dá tempo de a gente subir ali na loja e buscar. O gelo não chegou, eu acho que eu já vou aproveitar e vou pedir para alguém buscar no posto. Então, ela está sempre fazendo checklist e sempre pensando em planos de contingência caso algo dê errado. Então, essa pessoa está sempre alerta, ela está sempre gastando muita energia e estressando. Ela é aquela pessoa que ela não descansa emocionalmente quando ela tem uma entrega, quando ela tem um evento, e ela está sempre pensando num plano B que as pessoas costumam evitar. Porque se passar por ela ali naquele momento em que ela está ali super vigilante, super preocupada, pode sobrar para ele. Então as pessoas começam a evitar. E as pessoas acham também que essa pessoa, onde ela vai, tem aquela nuvem negra, né, em cima dela. E essa nuvem negra faz com que ela seja evitada, né? Então é a pessoa que está ali sempre associada à negatividade, e tem gente que ainda acredita que pessoas assim atraem problema. Então, esse tipo de atitude gasta muita energia e faz com que a pessoa nem curta o fim do processo. Então, no caso de uma festa, é aquela pessoa que está ali na festa e fala: não vejo a hora de acabar para ter certeza que deu tudo certo. Então, ela não aproveita o momento, porque está ali sempre pensando no que pode dar errado. Agora eu vou falar do inquieto. O inquieto é aquela pessoa que está sempre em busca de aventuras. Então, ela está trabalhando aqui e ela pensa: e se eu estivesse trabalhando lá naquela startup? Será que eu não seria mais feliz? Esse projeto aqui está muito legal, mas será que se eu não atuasse ali no projeto do Rodolfo, eu não estaria sendo mais feliz? É aquela pessoa que às vezes está num relacionamento e está pensando: gente, não sei, eu era tão apaixonado, agora eu não sou tanto. Será que eu estou no lugar certo? E ele está sempre pensando nas oportunidades que provavelmente ele está perdendo. Isso vai gerando ali ansiedade, angústia, e a pessoa acaba sempre pensando onde é que ela podia estar, tá sempre olhando ali a grama do vizinho, e ela esquece de aproveitar o momento dela, né, o momento em que ela está passando. Então ela fica muito angustiada e sempre pensando em uma forma de sair ali de onde ela está. Agora vamos falar do controlador. Quem é o controlador? Sabe aquele líder de primeira liderança que quer mostrar trabalho, que quer que todo mundo faça igual ele? Então ele controla, ele microgerencia. Então o que ele está fazendo ali? Ele está sempre analisando como que estão as coisas, ele precisa saber exatamente o que cada um está fazendo, e às vezes ele sufoca as pessoas, né? Mas na visão do controlador, se ele não souber exatamente o que as pessoas estão fazendo, ele se sente ali no trenzinho desgovernado. Então, não é tanto um problema com os outros, não é a falta de confiança nos outros, mas é a falta de confiança nele mesmo, né? Então, muitas vezes ele acaba se tornando mandatório, acaba se mostrando um pouco mais ali de autoridade, né? E ele quer ali os resultados no forceps, ele quer a força, e ele costuma ser muito impaciente, ele não é nada sentimental, ele costuma ser muitas vezes grosseiro, e ele pode ferir os sentimentos das pessoas que trabalham com ele, principalmente as pessoas mais emocionais. Agora eu vou falar do esquivo. O esquivo é um dos que mais aparecem. O esquivo, ele está sempre muito ligado aí ao sabotador, que é o prestativo, e ele tem medo de conflito. Então ele foge de conversas difíceis, ele foge de situações desagradáveis, ele foge de situações em que ele vai encontrar pessoas que ele sabe ali que tem algum problema não muito bem resolvido. Então ele foge de conflito. Às vezes ele está ali no meio de uma conversa com alguém e surge alguma tensão e ele se chateia. Em um primeiro momento, ele fala que ele pensa, vou falar com a pessoa. E depois ele pensa, vai ver, a pessoa nem percebeu que teve esse desconforto. E ele vai guardando, vai guardando. E ele se esquece que o ser humano é uma grande caixinha aí de surpresas, né? E a gente, nosso lado emocional, ele vai
guardando os sentimentos como se fosse uma panela de pressão mesmo. E a qualquer momento a panela de pressão pode estourar. Então, a pessoa que vai guardando, vai se esquivando, muitas vezes, com um pequeno inputzinho, ela acaba tomando reações desproporcionais. Lembra que às vezes a gente fala uma coisinha e a gente recebe uma cacetada, mas o que acontece? É que ali dentro tem alguma necessidade não atendida. E o esquivo, por guardar muito e fingir que está tudo bem para todo mundo, e não está nem para ele, ele acaba tendo muitas reações desproporcionais. Então, se você evita conflito, se você foge de conversa difícil, se você foge de um feedback, pode ter certeza que você tem o sabotador esquivo. A vítima é aquela pessoa que se sente injustiçada. Ela sofre, mas na realidade ela busca aceitação, ela busca ser compreendida, ela busca ser abraçada, ela necessita de afeto. A vítima, você pergunta para ela: escuta, aquilo que eu te pedi hoje de manhã, você já conseguiu fazer? Ah, eu não consegui. E ela te traz uma lista de coisas que ela precisou fazer e precisou priorizar. Então, antes de você falar qualquer coisa, ela já vem com 1000 desculpas, 1000 justificativos. A gente geralmente brinca que a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Os líderes, eles buscam pessoas que atuem na solução. Mas aquelas pessoas, principalmente, né, que são mais júniores, elas não entendem que o líder necessita da solução do problema. Então, muitas vezes, elas trazem ali a causa, os porquês de não ter realizado a atividade, a proposta, e ela se sente mesmo assim uma vítima do mundo, né? Então, isso vai desde o âmbito familiar até o âmbito do trabalho, porque a vítima ela carrega essa característica do ó céus, ó mar, ó vida cruel em todas as frentes da vida dela. E isso faz com que ela não ganhe destaque, não ganhe relevância e muitas vezes fique estagnado na carreira e até mesmo na vida. Então, a vítima, geralmente, ela é vista como o contrário do protagonista. E agora eu vou falar para vocês do hiperracional, né? Então, pessoas que são muito teóricas, muito estudiosas, a gente fala que são pessoas mais geladas, elas têm um racional mais forte, então ela tem um distanciamento. A pessoa, ela não quer se envolver emocionalmente, até porque no momento de decisão, ela não quer que as emoções abalem ela aí na tomada de decisão. A vítima, o hiperracional, desculpa, é aquela pessoa que é mais fria, é aquela pessoa que sempre tem um embasamento técnico, ela sempre quer entender muito bem os porquês, é muito questionadora e ela tem uma certa dificuldade, um distanciamento de estabelecer aí relações, principalmente no trabalho. Ela é sempre um patinho mais apartado. E por conta dessa hiperracionalidade, ela pode ser vista também como arrogante, né, soberba, enfim, porque ela não se mistura. Mas isso muitas vezes é uma forma, um mecanismo de defesa para que as emoções não atrapalhem ela a tomar decisões racionais, principalmente no ambiente de trabalho. Então, essa característica é muito compartilhada, inclusive por líderes. E, Simone, eu tenho todos. Geralmente a gente fala que você tem um sabotador significativo quando ali, depois de você fazer o teste, você percebe que os seus índices são acima de 7. Então, isso daí já é um ponto de atenção e você precisa dar uma atenção especial para esse sabotador. Mas é importante você conhecer todos, porque esses sabotadores, eles podem mudar. Então, você pode começar aí a trabalhar o seu coeficiente de inteligência positiva para fortalecer o seu cérebro racional e começar a enfraquecer os seus sabotadores, e ele, nessa artimanha, né, com esse instinto de sobrevivência, eles podem ir alternando. Então, aquele sabotador que num primeiro momento você tinha super baixo, ele pode, de uma semana para outra, tomar a frente e ser dominante com relação aos demais. Então, fique ligado. Então, o nosso cérebro tem o lado
primitivo, onde moram os sabotadores, e tem o cérebro QP, que a gente chama de cérebro sábio. E quando você fortalece o seu sábio, você consegue colocar ambos aí numa posição de equilíbrio. Então, de um lado aí do campo de batalha, você vai ter esse cérebro invisível, né, que está aí destruindo qualquer tentativa sua de melhorar, de ser mais feliz e de ter um desempenho melhor. Lembra lá do Fabinho? E o outro lado, né, é esse daí que luta para que você atinja os seus objetivos. E um ponto importante de a gente se lembrar aqui é que aquele chavão, né, faça o que o seu coração mandar. Ele está muito ligado ao agora, ao momento presente, né? Então, para você conseguir conquistas de longo prazo, conquistas duradouras, você vai precisar de persistência, de abdicação nesse primeiro momento, né? E o nosso cérebro primitivo, ele quer as coisas muito agora, ele não pensa no depois, né? Já o nosso cérebro racional é aquele que guarda dinheiro para uma aposentadoria, é aquele que pensa em vou investir agora para que eu consiga aí ter resultados no futuro, é aquela pessoa que fala, eu não vou comer o brigadeiro agora porque eu quero emagrecer tantos quilos, é aquela pessoa que vai fazer atividade física por muitos anos porque lá na frente ele quer viver mais. Então, o nosso cérebro primitivo, ele é um cérebro mais enganoso, mais ligado ao coração, à sensação. Já o nosso cérebro QP, ele é mais relacionado às estruturações. Então, por isso, quando o seu cérebro travar essas batalhas, quando você quiser mudar, sair da sua zona de conforto, já tenha muito claro na sua mente que vai ser difícil num primeiro momento, mas que as recompensas virão mais tarde, que elas farão tudo valer a pena. Então, por exemplo, a pessoa que está na faculdade, um exemplo, ela está ali tirando quase todo o salário para pagar a faculdade, vão ser anos muito difíceis, né? Enquanto ela vê os amigos indo para balada, se divertindo, e cerveja para cá, carro novo para lá, a pessoa está se matando, andando de ônibus, pagando a faculdade. Mas depois desses 3 meses, só o fato dela se formar, ela já aumenta automaticamente 30% do salário dela. E o que isso significa? Poxa, eu vou sofrer agora, nesse momento, mas eu tenho um objetivo. E você não perder esse foco e ter planos de contingência para não desistir vão aumentar aí as suas chances de sucesso. O que norteia a vida de uma pessoa? Quais são as inteligências que fazem a diferença na vida do ser humano? O coeficiente de inteligência, o famoso QI, o coeficiente emocional, que está ligado à inteligência emocional, e o coeficiente de inteligência positiva, que faz com que você consiga aí destravar os mecanismos de autossabotagem e que você use sua força aí do cérebro sobrevivente para ela puxar e trabalhar ao seu favor. Então, aumentar o seu QP é o seu grande objetivo a partir de hoje para que você mude esse cenário. Então, o que significa aí o cérebro QP, né? Então, o seu cérebro QP, ele precisa ser fortalecido e ele precisa subir aí para uma pontuação de 75 pontos. Para ser assim bem precisa, 74,4 é o ponto de virada do momento em que você para de se auto-sabotar, de se auto-boicotar e passa a utilizar suas forças primitivas para impulsioná-lo para ação, né? Então, em vez de antes, lembra, ele te sufocava, fazia com que você não saísse do lugar. A partir de agora, ele vai não só te ajudar a sair, mas vai te empurrar. Vai com medo mesmo, meu filho, porque a situação aqui não vai mudar. Então, a partir do momento que você tem a nota 75, você começa a identificar o seu sabotador e falar, ok, entendi, você está aparecendo, mas eu vou mesmo assim, sem estar perfeito, e não vou sofrer por isso. Isso é uma questão de decisão. E aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, então, o funil, né? Quando você tem ali, né, o 41 pontos, então sua pontuação está perto de 41 pontos. Segundo estudos, as pessoas que se casaram, o casal que tinha 41 pontos, nos 2 primeiros anos, ao final de 2 anos, 99% tinham se separado. Olha só, gente, né? Aqui
Equipes de baixo desempenho são equipes que têm ali pontuação perto de 29. Até 68, 69 são equipes que estão ali mediana, entregando o que dá para entregar, né, sem nenhum diferencial e não estão atuando em alta performance. E uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês: um casal, geralmente, quando um tem uma nota QP, o marido, a esposa também tem a mesma nota QP, porque o nosso cérebro instintivo, nosso cérebro primitivo, ele desperta o cérebro primitivo do outro. Ele tem esse poder. E o nosso cérebro QP, do nosso sábio, ele também consegue trazer a pessoa aí a agir de forma mais sábia. Né? Então, equipes que trabalham juntos, aí o QP, conseguem evoluir de forma muito mais rápida e trazer resultados de forma consistente. Por quê? Porque a gente não se comunica só com as palavras, a gente se comunica com o nosso tom de voz, com a nossa energia, com a nossa expressão corporal, e os nossos instintos se comunicam muito mais rápido do que o nosso cérebro aí racional. Por isso que como a gente fala às vezes dói mais do que o que a gente fala. E a velocidade é tão rápida que ela tem a velocidade aí do instinto. Igual quando você está passando aí na poça d'água, espirra aquela água no seu vidro e você abaixa. É o seu instinto, ele tem uma velocidade muito maior do que o seu cérebro racional. Por isso que a proporção de forças precisa ser sempre 3:1. Para você neutralizar uma força do seu cérebro primitivo, você precisa de 3 forças do seu cérebro de coeficiente positivo. Então, para finalizar, agora vocês já sabem, vocês precisam subir o QP, precisam ficar muito aí atentos quando o seu sabotador aparecer, e aí você desarma esse sabotador, pensa aí, toma um café, dá uma respirada, faz os exercícios QP, que eu vou explicar detalhadamente na nossa próxima live, e 21 dias é o tempo suficiente para vocês mudarem de comportamento. E tá sentindo uma sensação ruim, uma bagunça emocional? Pode ter certeza que é o seu cérebro QP, o seu cérebro primitivo que tá aí te angustiando. Nesse momento, tente ouvir uma música, tente assistir um filme ou respirar um ar puro, para que a sua sensação positiva volte. Então, as sensações positivas estão associadas ao cérebro racional e as negativas ao cérebro QP. Agora vocês não vão errar mais. Espero que essa aula tenha ajudado vocês e aguardo vocês então na próxima aula.